Os meus pais sempre me deixaram na casa da minha tia para eles poderem ir trabalhar. E eu sempre gostei muito de ficar na casa dessa minha tia, porque a casa dela era grande, tinha um quintal muito bonito, e eu amava brincar lá. Sempre corria e tinha espaço. Tinha uma bolinha, tipo uma bolinha de tênis, dessas pequenas, que você bate e elas pulam, que eu brincava muito com essa bolinha. Um dia, eu tava brincando e o meu tio chegou na área da casa. E ele falou, vamos brincar? Falei, tá bom. E aí ele falou, você joga pra mim, eu jogo pra você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, joguei pra ele e eu joguei assim, por cima, pra ir por cima. Ele pegou e jogou por baixo, tipo rolando. Aí eu falei, ué, quando eu abaixei, eu me toquei, por mais que eu tivesse ali os meus 9 anos de idade, eu percebi que dava pra ver o meu peito, sabe quando você faz assim, que você abaixa? Dava pra ver o meu peito, tipo pela fresta da roupa, assim, sabe? E eu percebi, aí eu subi, levantei, mas na hora eu fiquei assim, pra eu tomar cuidado, né, que dava pra ver. E aí eu joguei pra ele vai, joga pra mim de novo. Aí no que eu joguei pra ele pegou e falou assim, tá, vai, e me jogou rolando. Eu falei, ué, por que você tá me jogando a bolinha rolando em vez de jogar a bolinha por cima? Aí ele falou, porque pensei que você não ia conseguir pegar. E aí eu abaixei de novo, mas dessa vez, tipo, eu coloquei a mão na minha blusa e peguei a bolinha. Aí eu falei, não, eu consigo sim. E joguei pra ele de novo. Só que ele não pegou a bolinha caiu no chão. Aí ele olhou e falou assim, vamos jogar por baixo. E eu falei, mas por quê? Ele, tipo futebol, vamos brincar, tipo assim. Aí eu falei, tá bom, ele então pega a bolinha aqui. Aí eu, joga aí. Aí ele, não, pega aqui. Aí eu, tá bom. Quando eu cheguei perto dele, que eu fui abaixar pra pegar a bolinha, que a minha blusa fez a voltinha, meu tio simplesmente colocou a mão dentro da minha blusa. E eu fiquei de verdade em choque. Eu lembro que, tipo, eu coloquei as duas mãos assim, na mão, tipo, segurando a mão dele, olhei bem pra mão dele, sabe? E, tipo, ele tirou a mão e eu saí correndo pra dentro da casa da minha tia. E eu me questionei várias vezes por que ele tinha feito isso, porque realmente uma criança de 9 anos que não tem aula disso em casa, que não entende isso, mas sabe que isso é errado, eu sabia que não estava certo. E eu fiquei com muito medo dele. E ele ficou lá na área, ele não veio atrás, sabe? E eu fiquei me questionando por que ele tinha colocado a mão. E depois eu falei, é por isso que ele queria ficar jogando a bolinha por baixo, porque ele queria ver o meu peito. Mas que peito? Eu nem tinha peito, eu nem tinha corpo para isso, sabe? E eu fiquei me questionando, sabe? Se realmente isso tinha acontecido e se ele realmente estava querendo fazer alguma coisa, eu nem tinha corpo, sabe? Eu era uma criança, não tinha nada aqui, eu não estava perto de chegar naqueles dias que a mulher vira mulher para poder ter corpo e eu fiquei muito confusa e conturbada, mas eu fiquei bem colada na minha tia, sabe? E não me desfiz dela em nenhum momento e o meu tio também não foi lá atrás de mim, ele ficou lá e nem olhou mais para mim. Quando minha mãe chegou para me buscar, a minha mãe e eu sempre tivemos, assim, uma comunicação muito boa. Ela sempre me contava, às vezes, uma novidade do trabalho dela, mesmo que eu tivesse 9 anos. Ela me contava alguma coisa do trabalho dela, uma coisa que ela viu no trânsito, uma roupa que ela achou bonita. E eu sempre tive uma conexão muito boa com a minha mãe também, contava coisas que aconteciam na escola, mostrava vídeos que eu via no TikTok que eu achava engraçado. Só que nesse dia eu não conseguia conversar, porque nasceu um nó aqui na minha garganta tão grande que eu não conseguia falar. E a minha mãe percebeu isso. E eu acho que pela minha mãe não ser tão inocente, entender que coisas ruins acontecem, ela começou a me questionar o que tinha acontecido. E eu olhava pra ela e eu não conseguia falar. Mas eu ficava assim... Tipo, eu queria falar, mas eu juro, eu não sabia como. Como que eu vou falar isso pra minha mãe? Como? E ela começou, minha filha, o que aconteceu? Me conta, calma. E aí minha mãe começou a me direcionar em como eu deveria contar. Ela falou, você estava na casa da sua tia, você estava brincando, aconteceu alguma coisa durante as brincadeiras, você estava tomando banho, foi durante o banho que aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? E minha mãe foi muito esperta, sabe? E eu falei, e quando ela falou, você estava brincando? Eu, sim. Aí ela, tá, aonde? E eu, no quintal. Aí ela, e seu tio apareceu? Aí na hora que ela falou isso, eu juro, meu olho começou a encher d'água, aí ela já entendeu. Ela já entendeu. Aí ela me abraçou, ela me acalmou, ela falou pra eu respirar e falou, minha filha, calma, eu preciso que você me conte
com detalhes o que aconteceu, não precisa ficar preocupada, entendeu? E ela começou a falar, calma, eu preciso que você respira, que você se acalme, que você me conte, fica tranquila, você sabe muito bem que a gente é amiga, que eu amo você, que eu tô aqui pra te proteger, e eu tô sentindo que você tá com medo, eu quero que você se sinta à vontade pra me contar. E eu peguei e falei, mãe, e que eu tava brincando de bolinha no quintal, e aí eu vi que o meu tio pediu pra brincar comigo, aí eu contei, né, que em vez dele jogar por cima, ele tava jogando por baixo, eu percebi que dava pra ver a minha roupa, e ela já tinha me falado pra eu não mostrar as minhas partes pra ninguém, só que o mais estranho foi quando ele colocou a mão dentro da minha blusa por cima. Eu achei aquilo muito estranho, e eu fiquei com muito medo, e eu não queria voltar mais lá. E aí a minha mãe falou, foi isso que aconteceu? Foi. Ela falou pra eu ficar tranquila, que ia dar tudo certo. E assim, eu tinha uma idade, 9 anos, que assim, não dava pra ficar sozinha na cabeça dela. Só que eu ficava com tanto medo que eu falava, mãe, eu sei me cuidar, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, não me deixa, não me deixa, não me deixa, não me deixa, eu não quero, não quero, não quero. E aí minha mãe e meu pai decidiram conversar com a minha tia. Acontece que a minha tia ficou muito furiosa. E ela disse que isso não aconteceu. E ela bateu o pé e falou que não aconteceu. E a minha mãe chegou em mim e falou, olha, infelizmente, minha filha, tem mulheres que não conseguem enxergar o que os seus homens são capazes de fazer. Aí ela usou o exemplo do meu pai. Por exemplo, seu pai ele é muito legal pra você, é muito legal pra mim. Se alguém chegar falando que seu pai fez uma maldade, a gente vai ter dificuldade de acreditar porque ele é muito legal pra gente. Mas pode ser que pra outras pessoas ele não seja. E é mais ou menos o caso do seu tio. Ele é legal com a sua tia, comigo, com outras pessoas, e foi legal com você até agora, mas ele fez o que ele fez, ele tá errado. E em vez dele admitir, ele tá fugindo porque ele tá com medo do seu pai, né, da briga. Mas eu não vou te deixar mais com a sua tia. E a minha mãe e minha tia entraram num conflito, porque a minha mãe ficou chateada com ela, mas assim, não deixou de conversar com ela, de ser amiga dela, porque o caso que aconteceu não foi algo tão grave assim. Mas se eu não tivesse contado, será que não poderia ser o início de uma coisa grave? Será que não poderia ser o pontapé para ele perceber que eu não ia ter coragem de contar pra ninguém e nas próximas vezes que eu ficasse na casa dele, os toques e as carícias poderiam vir a aflorar e ser cada vez pior ao ponto de uma hora ele fazer uma maldade mais brutal comigo? A gente não sabe. O mais importante é que eu tive coragem de falar o que estava acontecendo desde o primeiro segundo que ele me tocou, porque eu sabia que aquilo não estava certo e a minha mãe me apoiou. Então, a partir dali, a gente começou a ter outro posicionamento dentro de casa. Minha mãe passou a deixar as coisas prontas, porque a perua, que é chamada de van, me levava e me buscava da escola. Então, ela só mudou o endereço, me deixou a chave de casa e deixava a comida pronta pra mim. E era fácil eu esquentar no micro-ondas, eu tomar um suco, um refrigerante, coisas fáceis. E como era pouco tempo, que era mais ou menos da 1 até as 5 que eu ficava sozinha, eu comecei a ficar sozinha em casa. E o tempo foi passando. Atualmente eu tô com 14 anos de idade e eu venho contar essa história porque aconteceu um episódio que me lembrou, porque eu não tava nem lembrada disso, acho que o nosso cérebro é programado pra esquecer as coisas, mas me lembrou a situação porque eu quebrei um negócio da minha casa enquanto eu tava fazendo o dever. E aí, como eu já tô com 14 anos, isso aconteceu quando eu tinha 9, minha mãe falou pra eu ir na casa da minha tia. Ah, uma coisa que eu não contei pra vocês é que a minha tia mora muito próximo da minha casa. Ela falou pra eu ir lá, que a minha tia estava em casa, e pedir pra minha tia me dá uma coisa. E assim, eu nunca tenho contato com meu tio, sabe? Eu nunca mais olhei pra cara dele, a gente nunca mais esteve nos mesmos ambientes, porque a minha mãe e meu pai decidiram me poupar disso. Então, eles passaram a evitar. Uma coisa é minha mãe ver a irmã dela, outra coisa é o meu pai, minha mãe e eu estarmos em ambiente familiar junto com eles. Eles decidiram me poupar, só que a minha mãe falou, bom, você quebrou, agora você vai lá e você pede pra sua tia, que a sua tia tem, ela vai te ajudar. E aí eu tive que ir na casa da minha tia. Aí, enquanto eu tava lá, minha tia foi pegar o negócio pra mim e o meu tio me fez 2 perguntas que, sinceramente, me demonstraram que ele não mudou. Porque o que ele falou pra mim mexeu muito com o meu psicológico, muito, muito mesmo, sabe? A primeira foi, quantos anos você tá? E eu nem queria falar com ele, sabe? Eu olhei assim pra ele e respondi, 14. E continuei com a cara fechada, sabe? Olhando pro nada. E ele me fez a segunda pergunta. Você tá namorando? E eu olhei pra ele e falei, não. Até porque eu não tenho idade pra namorar. E virei de novo a cara. E ele simplesmente disse, um dia eu vou ser o seu namorado. E tipo, eu olhei pra ele, como que ele teve coragem de falar aquilo pra mim? Ele sabe que eu já contei pra minha mãe o que ele disse. E ele começou a rir, sabe? A minha tia veio, me deu o que eu tava esperando e eu fui embora. E eu fiquei pasma com
com ele ter me falado isso. Como que ele tem coragem de falar isso pra mim depois de eu ter contado pra minha mãe? Só que como a situação tinha sido muito chata quando eu tinha 9 anos, os meus pais já me poupavam, eu já não ia mais na casa da minha tia, a gente já não tinha mais aquele vínculo todo que a gente tinha, eu já evitava ao máximo ir na casa dela. Eu pensei que era melhor com que eu não falasse nada, sabe? Porque eu já tava me tornando mulher, eu já tava aprendendo a me defender, e eu não sei se ele fez aquilo pra me provocar, porque pareceu uma provocação. Mais do que ele tava falando sério, porque ele é casado com a minha tia e ele nunca vai namorar comigo, porque eu nunca vou permitir com que isso aconteça. Mas eu achei tão nojento da parte dele, mas eu precisava muito desabafar, porque eu tava aqui. E quando eu tenho alguma coisa pra falar, eu fico com um nó na minha garganta que enquanto eu não falo, eu não quieto. Mas eu decidi contar pras minhas amigas em vez de contar pra minha mãe, sabe? Pra não piorar a situação, ou eu não sei mais quais medidas a minha mãe poderia tomar diante do que aconteceu, porque o que ele fez comigo com 9 anos foi um pouco pior do que o que ele me falou agora com 14. Então, se minha mãe já tomou as medidas necessárias quando eu tinha 9 anos, porque ele não fez algo que pudesse comprovar, agora também seria a mesma situação, sabe? Eu só entendi que eu preciso evitar ele ao máximo, que ele é um grande babaca, e eu me questiono, será que ele já fez alguma maldade pra alguma outra menina? Mas o mais importante de toda essa história é você sempre falar pra alguém, sabe? Sempre pedir ajuda e nunca ficar calada. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Sabe o que eu percebi? Que na infância é muito mais prático e fácil uma criança se comunicar, porque ele não sabe ainda o que é a vergonha, então ele não sabe usar as palavras, mas se você souber direcionar, como foi o fato dessa história, que eu achei incrível a estratégia dessa mãe, você consegue tirar coisas dessa criança. Já na adolescência, eles têm bem mais vergonha de contar um fato que aconteceu, um constrangimento, uma humilhação, principalmente envolvendo coisas íntimas. É bem mais difícil se falar com um adolescente do que falar com uma criança. Por isso que eu sempre digo que a comunicação precisa vir desde a infância. Eu entendi o que ela quis dizer sobre ela não querer denunciar, eu achei muito inteligente da parte dela ela entender como que aconteceu com os dois casos, e achei muito estratégico da parte da mãe direcionar o filho, a filha, dentro do que aconteceu, trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo calmaria e deixando com que ela se sinta à vontade para contar o que de fato tinha acontecido na casa da tia. O que eu desejo é que todos os pais consigam se comunicar com seus filhos, e um ponto muito legal é que não adianta você querer se comunicar só sobre educação sexual. É muito importante você ter uma comunicação, contar uma novidade que aconteceu do seu dia para o seu filho, mesmo que seja uma criança, conversar sobre um desenho, sobre um livro, sobre uma situação, contar uma história assim, uma história sua, porque quando você traz essa comunicação, você consegue trazer o seu filho para um pouco mais próximo de você. Tem muito pai e muita mãe que não dá esse diálogo para os filhos, e acaba que quando os filhos vão crescendo, eles também não conseguem dar esse diálogo para os pais. Então é muito importante que seja uma troca recíproca, com carinho e afeto. Você já passou por alguma situação do tipo? Me manda sua história no Stories, canal de paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.